Boa noite a todos. Marleninha já me apresentou, meu nome é Karen. Bom, antes de eu começar, eu gostaria muito de dizer com todo o meu coração que eu estou muito feliz de estar aqui. E, na verdade, receber esse convite para mim foi... Logo me brotou uma sensação de gratidão, de honra, né? Primeiro porque foi seu Tonho, né? E outra coisa... porque o Luz e Amor ele se tornou para mim uma outra casa, né? Uma outra casa importante na minha vida. E um outro grande motivo é por ser aqui, neste momento, o COEM. O COEM, para mim, foi um estudo que ampliou meus horizontes, respondeu muitas das minhas perguntas, claro que surgirão mais, mas respondeu muitas das minhas perguntas e me direcionou, me colocou num caminho do equilíbrio. Claro, tem muita coisa para melhorar, mas me deu um norte maior. Então, assim, estar aqui para mim hoje é um símbolo de gratidão e eu sinto como se fosse uma missão até para eu retribuir um pouco do que eu tenho colhido aqui de bom, que tem trazido para mim. Então, eu estou muito feliz, tá? Bom, então vamos para a minha missão do dia de hoje. Nós vamos trabalhar aqui o tema da concentração, né? E para a gente conseguir chegar até a concentração, que é o nosso foco aqui, nós vamos trabalhar esses 3 pontos aqui, que é da relaxação, da abstração e da elevação. A gente vai ver de maneiras individuais, um pouquinho mais ali na frente dos meus slides. Então, vamos por partes. Bom, meu primeiro passo aqui foi buscar lá no dicionário o verdadeiro significado, o puro significado da palavra concentrar, né? Olha lá. Então, concentrar, segundo o dicionário Aurélio, significa fazer convergir para um centro ou para um mesmo ponto, aplicar a atenção a algum assunto. Então, eu até vou falar para vocês, tá? Eu sou assim, tudo que eu aprendo, eu tenho mais facilidade com imagem. Então, vai ter um monte de imagem aqui para vocês, tá? Então, o que seria isso? Seria a nossa aplicação, o direcionamento da nossa vontade, da nossa atenção, da nossa energia num objetivo, num foco, numa meta, né? Até aqui tranquilo, né? Então, mas essa questão aí da concentração, para a maioria de nós, é uma dificuldade, né? Por que que é tão difícil para nós conseguirmos nos concentrar com facilidade e permanecer concentrados, né? Essa é a pergunta. Antes da gente esclarecer, eu vou deixar com a palavra do Leon Denis. Olha lá. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita oferecem pequeno acesso às influências superiores. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento acorde com o pensamento divino. Então, veja, o nosso cérebro ele não para. Então, pensamentos constantes. Por aí já começa a dificuldade. E olha novamente aqui. É preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento em sintonia com o pensamento divino. Se a gente for analisar assim, é uma tarefa bastante difícil, não é? E é mesmo. Por quê que é tão difícil assim? Onde estão nossos pensamentos? Vamos pensar em nós neste momento. Imagine que essa figura é você, né? Nós estamos aqui, aí às vezes você já está até pensando aí, ô Karen, realmente, não é fácil se concentrar, porque, olha, eu tenho muitas coisas para fazer, para pensar. Eu tenho que pensar sobre a minha família, tenho várias coisas para fazer sobre a minha família, e a minha família é muito importante para mim. Eu também tenho inúmeras coisas para pensar sobre o meu trabalho, e essa é uma tarefa constante do meu cotidiano, que eu não posso deixar para trás. Eu também estou pensando nos meus vários outros compromissos, Karen, e a lista é imensa, e todos são importantes, que eu também não posso deixar. Eu também fico aqui pensando sobre os meus problemas. O que eu vou fazer para resolver? O que é melhor? O porquê disso? O que eu faço? Eu estou pensando sobre esses problemas.
E eu também estou pensando nas coisas boas que vão me acontecer amanhã, na semana que vem, sabe? Eu fico na expectativa, meu coração fica lá pulsando, eu fico pensando. Então, eu tenho essas coisas para pensar. E aí? Está errado nós pensarmos nessas inúmeras coisas? De jeito nenhum. Então, na verdade, onde é que está a nossa falha? Está no momento em que nós aplicamos esses nossos pensamentos. Existe hora para tudo. Hora para tudo. Então, se nós não estabelecermos a nossa meta, eu vou fazer aquilo naquele determinado momento, com certeza o nosso pensamento vai se distanciar do nosso foco, do nosso objetivo, né? Então, aqui enfatizando, ó, várias de nossas falhas estão na falta de concentração e dedicação nas situações do presente, do lugar que nós estamos, daquele momento. Então, aqui, ó, até ilustrando novamente, pensando que ali seja você. Você está lá no seu trabalho, muito importante para você, né? Você tem várias tarefas, seu chefe te passou, você tem um prazo, tem que entregar para ele, ou às vezes é um prazo seu, que você estabeleceu. Então, você está lá com todos os seus compromissos à sua frente. Mas você também tem coisas extremamente importantes para pensar lá, por exemplo, com relação à sua família. Olha só aquela figura, a expressão daquela mulher. Ela está com um pensamento não no trabalho, mas lá na família, ou em algum outro problema. Será que o desenvolvimento do trabalho dela está indo da melhor maneira possível? Será que ela vai conseguir desenvolver da melhor maneira possível e chegar no objetivo dela com a melhor eficiência, com a melhor praticidade e até mais rápido? Com certeza não. Por quê? Porque o foco dela, a energia dela não está concentrada naquele momento, né? Muitas vezes nós fazemos isso com coisas até bem mais importantes, né? Uma das falhas muito grandes que nós temos hoje é até a questão da família, não é verdade? Às vezes nós estamos lá com os nossos filhos, com os nossos amigos, nossos parentes queridos, e a gente está com o pensamento em outro lugar. Nós não tiramos o proveito necessário daquele momento que nos encontramos, não é verdade? Bom, até agora, até repetindo a figura, nós vimos a questão da concentração na nossa vida pessoal. Isso se resume pela questão da aplicação da nossa concentração, da nossa energia individual. Então, começando a transferir isso para a nossa reunião mediúnica, qual que seria a diferença? A diferença é que a concentração não depende e não é só válida individualmente. A concentração de todos nós faz a diferença. A nossa união faz a diferença. Ok? Karen, isso faz diferença mesmo? Um pensamento, só um de nós ou outro que não se encontra lá com o pensamento do grupo, faz diferença? Sim, faz diferença. Veja só, é essencial que exista uma afinidade, uma sintonia entre os participantes na reunião mediúnica, para que se estabeleça uma sincronia de forças, a conhecida corrente vibratória. A corrente vibratória é como se fosse mesmo a união de energias, você aglomerar tudo num único lugar e focar todas as energias juntas para um único objetivo. Aqui, essa ilustração, imagine que sejamos nós uma reunião mediúnica. Então, como que deveria ser o nosso pensamento, que é o que não está ali? Todos nós estarmos pensando no mesmo objetivo, no mesmo problema. Vamos imaginar que ali seja um barco que está perdido. E nós temos a intenção de resgatá-lo, de ajudá-lo. Tem alguns ali que estão pensando no dinheiro, outro ali está pensando numa pessoa, outro está pensando ali no bem material do carro. Então, o nosso pensamento não está focado no mesmo objetivo. Isso significa a força da corrente vibratória
não é a mesma. Karen, vamos especificar um pouco mais. Nossos pensamentos têm determinado teor vibratório, de acordo com os sentimentos que os criam. Você já reparou, quando acorda pela manhã, às vezes de mau humor, e você, devido a esse mau humor, enxerga inúmeras coisas negativas no seu dia? É tipo assim, nossa, mas o tempo está esquisito hoje, hein? Nossa, esse sapato está apertado. Nossa, que trânsito horrível. Nossa, só pego o semáforo vermelho. E aí vai. E aí vai. Isso significa que o seu teor vibratório atrai isso. Se você acorda tranquilo, de bem, pensamento positivo, você percebe aquela coisa, nossa, o céu está azul hoje, hein? Nossa, tem tanta pessoa gentil, que coisa legal, o dia está tão bom hoje. Eu sei que não é fácil, nós já sabemos o poder do nosso pensamento, mas a gente ainda não controla muito bem, né? Mas essa questão do teor vibratório, que é o que nós estamos trabalhando aqui, é extremamente importante para designar um resultado bom na nossa reunião mediúnica. Então, olha só, o nosso foco é aquele barquinho lá, né? Então, confirmando o que eu disse, veja, olha o Leon Denis. Ele diz, conforme o seu estado psíquico, os assistentes favorecem ou embaraçam a ação dos espíritos. Ali eu marquei a palavra assistentes, porque, no caso, os assistentes somos nós. Nós que somos as ferramentas dos espíritos, né? Então, olha lá, eles podem favorecer ou embaraçar a ação dos espíritos. Então, até para melhor compreensão, eu imagino assim. Imagina que esses todos, nós que estamos nessa mesa aqui, estejamos num barco. E o nosso pensamento, como se fosse o nosso remo. Então, se todos nós estivermos com o nosso pensamento, estivermos com o nosso remo para o mesmo caminho, para a mesma direção, vocês concordam que o nosso barco vai chegar muito mais fácil ao destino dele, não é verdade? Mas, se cada um do barco estiver remando para uma direção, esse barco não vai ter a mesma facilidade. Pode até chegar no objetivo dele, mas vai demorar muito mais e vai chegar com muito mais dificuldade, né? Então, na verdade, a gente tem que substituir, todos esses pensamentos aqui pelo mesmo. Todos nós temos que ter o mesmo, que, na verdade, sempre é transmitir a caridade, o amor e pensar, poxa, o tempo que eu estou aqui, com certeza essa dedicação faz sentido, os meus pensamentos fazem sentido, eles vão ser encaminhados com a minha energia positiva para o lugar certo, né? Bom, aqui o Allan Kardec diz no Evangelho segundo o Espiritismo, dirigindo, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. Karen, por que você está falando isso? Porque, olha, essa questão de transmitir um ao outro pensamento, como o ar transmite o som, a corrente fluídica estabelece-se entre um e outro, muitas vezes a gente não consegue se concentrar nisso. Por quê? Porque em nós falta um pouco da fé. Da fé. Se eu falar assim para você, pegando o seu controle remoto, imaginando seu controle remoto e sua televisão, você consegue enxergar a transmissão de energia do seu controle remoto para a televisão, para aumentar o seu volume, mudar o seu canal? Nós conseguimos visualizar? Não. Mas nós acreditamos por quê? Porque a gente aperta lá o botãozinho, mesmo não vendo essa transmissão de energia, essa corrente de energia sendo transmitida, a gente vê nosso objetivo sendo atingido instantaneamente, não é? Então, por isso, a gente vê o objetivo atingido, mesmo não vendo essa corrente de energia. Obrigada, Silvia. Mas, e essa corrente fluídica do nosso pensamento? Nós vemos o resultado dela sendo atingido instantaneamente? Na hora que a gente quer? Do jeito que a gente quer? Não. Então, o que tem que nos mover? A nossa fé. A nossa fé. E, mais do que a fé, o que é necessário?
Esse é o nosso segredo. Bom, Karen, até agora você explicou, eu já entendi o que é concentração e a importância da concentração, mas ainda eu não sei como chegar na concentração. Então, vamos pensar naqueles 3 passos, lá, naquelas 3 fases, para a gente chegar até lá. Bom, pensando aqui na nossa reunião mediúnica, né? Prepare-se durante todo o dia, desde o início do seu dia, você já se colocar nesse pensamento positivo. Então, a primeira parte, que é a de relaxação, a gente teria a questão física e a questão psíquica. Então, vamos pensar aqui psiquicamente. Primeiro, olha, procurar fontes de boas energias, como boas leituras, se for assistir a bons programas, ficar em lugares mais tranquilos, manter conversas e pensamentos positivos e sadios. Tranquilidade, silêncio interior. Karen, impossível. O meu trabalho, olha, ele é muito movimentado. Eu tenho inúmeras coisas para fazer. Eu estou no trânsito, eu estou em movimento o tempo todo. Em barulho também. Não dá para eu fazer isso. Mas isso daí, se você não pode, não significa que você está sendo prejudicado. Mesmo durante todo esse movimento do seu dia, todos os seus afazeres, concorda comigo que você domina o seu pensamento, não é? Imagina você no seu trânsito, na sua caminhada, naquele seu atravessar de calçada para entrar no banco. Tem inúmeras coisas positivas na vida da gente que nós esquecemos de enaltecer. Então, só de você pegar o hábito de lembrar o que há de bom em você, você já está se transferindo para essa parte de equilíbrio, está se transferindo aqui para o campo, vamos dizer, da mediunidade, da questão divina, do equilíbrio espiritual. Então, isso já faz diferença, certo? Tranquilidade e silêncio interior. É a mesma coisa. Você, às vezes, está lá esperando alguma coisa, algum compromisso para se iniciar, uma oração, ou apenas o seu silêncio já faz a diferença. Lembrar-se que mais tarde você estará aqui se encaminhando, seu pensamento. Fisicamente, procurar alimentar-se de forma mais leve, para que você mantenha o principal, que é a energia do seu corpo, e não energias diferentes dos alimentos em você. Então, coisa mais leve, para o seu metabolismo conseguir processar de uma maneira melhor. Vestir-se com sobriedade, evitar roupas e sapatos apertados e o uso demasiado de perfumes. Bom, aqui a questão das roupas, né? É para você vir light, vir tranquilo, sereno. Não se preocupar com isso. Sapatos também, porque às vezes você está lá na reunião mediúnica, seu sapato está te apertando ou ele está te incomodando, esse tipo de coisa dificulta a sua concentração. Então, se a gente for ver, são pequenas coisas, mas você soma um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e são vários incômodos, né? Que podem ser trazidos para nós. E do perfume, às vezes é engraçado, né? Mas você também tem tanto perfume bom por aí que você está lá concentrado, vem aquele perfume gostoso, assim, te desconcentra, né? Então, isso é algo a se atentar também. Bom, esse foi o primeiro passo, né? Que é da relaxação ou do relaxamento. O segundo é a abstração, que tem o sinônimo de desligamento. Esse daqui que eu acho que é o mais difícil, né? Fisicamente, colocar-se numa posição confortável e respirar tranquilamente. Até aqui, tudo bem, né? Agora, psiquicamente falando, para a parte de desligamento, olha, desligar-se dos seus afazeres, dos seus compromissos, dos seus problemas e focar o seu pensamento no objetivo da reunião, que é doar a atenção e as energias positivas a quem necessita do nosso trabalho. E isso foi o que nós trabalhamos até agora, né? Então, relembrando, aqueles pontos extremamente importantes, só que eles têm momento certo para se pensar, né? E o que pode acontecer além desses pensamentos virem até nós? Pode acontecer a questão da sonolência. Isso é muito constante, né? E também faz sentido. Por quê? Ah, Karen, nós trabalhamos o dia todo, foram muitas coisas, estou cansado, né? E também tem um pouco da influência espiritual. Então, são 2 pontos aí. E a questão da distração também, que é feita através desses seus pensamentos. Então, atento você já está, que essa distração pode
acontecer. Mas e aí? O que fazer? Então, imaginemos que esse daqui seja você. Então, você está lá na reunião mediúnica, você está com o seu pensamento, nesse momento, lá, em foco, em algum objetivo. Então, olha, deixemos a lição a respeito de concentração com um dos nossos mestres orientais. No início, toda a sorte de maus pensamentos podem ocorrer. Se levantarão na sua mente. Você se sobressaltará. Ficará atormentado. Isto é um bom sinal. É sinal de progresso espiritual. Você está evoluindo espiritualmente. Esses pensamentos, com a continuidade dos exercícios, morrerão com o tempo. Esse aqui é um trecho do livro Concentração e Meditação, do Swami Sivananda. Tá, até aqui, tudo bem. O que seria isso? Esses pensamentos, com a continuidade dos exercícios, morrerão com o tempo. Eu vou somar isso com esse dizer aqui do André Luiz. Olha, é contraproducente intensificar a movimentação da energia sem disciplinar-lhe os impulsos. O que é isso? Somos nós dominarmos o nosso pensamento. E pegando aquele pequeno trecho que eu disse que eu gostaria de somar com esse, que é usando a continuidade dos exercícios. Como assim, Karen? Não entendi. O nome desse, deixa eu pegar aqui, o Swami Sivananda, no trecho anterior, ele retoma um pouco mais e usa a palavra retorno. Nós temos que ter o hábito de retorno ao nosso objetivo. Como assim? Então, de novo a figura lá. Imagine que nós estamos lá na reunião mediúnica e a gente já está com o nosso pensamento focado no nosso objetivo. Está tudo bonitinho, um pensamento só. Mas começam o quê? Aparecer outros pensamentos. No começo, é muito difícil a gente controlar. O que a gente tem que fazer? Eliminar todos os pensamentos, aos poucos, e voltar num único pensamento. O que vai acontecer depois, Karen? Com certeza, os pensamentos vão voltar. Mas, se nós nos mantermos retornando todas as vezes ao nosso foco, ao objetivo que a gente quer, uma hora, vamos dizer assim, a gente vai conseguir adestrar o nosso pensamento, doutrinar. Mas isso, vamos dizer assim, feliz ou infelizmente, não é de uma hora para outra. São exercícios constantes que nós temos que fazer para conseguir eliminar esses pensamentos. E aí, com o tempo, a gente vai se tornar, vamos colocar aqui entre aspas, profissionais um pouco melhores, certo? Para conseguir controlar isso. Bom, e o último ponto aqui é a elevação. Penso eu que se você conseguiu a questão do relaxamento e depois da abstração, ou seja, se desligar, você automaticamente consegue elevar seu pensamento a Deus, né? Então, elevar o pensamento a Deus com o coração aberto para oferecer a caridade e o amor aos nossos irmãos que nos procuram. Então, a questão da elevação aqui vai ser praticamente automática, se você passou por essas duas fases, né? E aqui a mensagem que, para mim, resume tudo, né? A concentração individual é muito importante, visto que a qualidade dos trabalhos de intercâmbio depende fundamentalmente da participação consciente e responsável de cada um. Então, a força de cada um de nós na reunião mediúnica é importante. A nossa força é atribuída pela união do grupo todo. Então, eu coloquei aqui, nem dá para visualizar muito bem, por causa da luz, mas aqui é um coração todo escuro. Eu quis simbolizar o coração dos irmãos, dos nossos irmãos que nos procuram, que têm necessidade de ajuda. Aí você fala, Karen, o nosso grupo aqui, vamos imaginar, até uma sala mesmo. Karen, o nosso grupo tem umas 10, 15 pessoas.
Eu nem estou me culpando muito, porque só eu que fico desconcentrada. Acho que só eu que estou me desconcentrando. Tem dificuldade? Só a minha energia não vai fazer diferença. Será? Imagine se todos nós pensarmos assim no mesmo momento. Onde que vai parar a energia? Então, imagine que cada um de nós, é uma dessa velhinha aqui na reunião mediúnica. E todos nós doamos um pouco da nossa energia. O que a gente está fazendo aqui? Unindo a nossa energia juntos. O poder é do grupo. A gente consegue dar a luz ao coração desses irmãos que precisam de nós. Então, a nossa concentração faz toda a diferença. Ok? Bom, eu termino aqui e gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, se gostariam de acrescentar